Oi! Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas últimas leituras e dentro dessas leituras tiveram coisas muito incríveis que eu preciso recomendar para vocês, que vocês precisam ler, livros maravilhosos e ao mesmo tempo aconteceram algumas leituras que não foram tão boas assim, alguns livros que eu abandonei. Esse mês foi um mês um pouquinho esburacado, então eu acabei lendo algumas coisas que infelizmente eu não curti tanto assim e vou compartilhar da mesma forma para vocês evitarem essas bombas. Começando então pra gente falar brevemente sobre a leitura do mês do Clube do GF, que foi Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Eu não vou me estender muito sobre ele, porque eu já tenho uma live aqui no canal, a gente sempre faz as leituras do mês e discute em live. Vou deixar aqui disponível para vocês se vocês quiserem conferir. Esse livro abre em 1921, acompanhando a história da Elsa. A Elsa ela é um pouco excluída da família dela, ela não tem tanto o afeto dos pais e ela também é considerada velha demais para se casar de acordo à sociedade. Só que ela acaba conhecendo esse rapaz, o Rafe, eles ficam sim juntos, só que ela engravida antes do tempo, ela engravida antes de se casar e vira todo um rebuliço porque a família dela não aceita, expulsa ela de casa e ela vai tentar essa vida então com o Rafe, com os filhos que ela vai ter também no futuro, ela vai ter mais filhos e a gente tem um salto na história onde a gente já vai acompanhar anos depois a situação deles passando durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, que foi um momento de grande seca ali no Texas. Então eles têm fazendas, né, tudo um cenário meio rural nesse livro e eles vão passar muito aperto por causa dessas secas e por causa de tudo que vai desenrolar a partir disso, né, toda a questão econômica, não só do território onde ela mora e onde é a fazenda deles, mas também do estado. A gente vai acompanhar bastante sobre como foi a situação dos Estados Unidos nessa época também. E é um romance histórico, um livro com uma carga bem pesada e é muito, muito bom. Mas ao mesmo tempo, ele é um livro que só acontece desgraça do começo ao fim. Então é importante ter isso em mente quando você for ler, que é um livro que às vezes ele vai até cansar, assim, de tanto sofrimento. Então você meio que tem que estar preparado para isso, mas ao mesmo tempo é uma narrativa muito encantadora. Eu acho que a Christine Hanna, ela sabe pegar nos sentimentos, ela sabe te atrair pros personagens e fazer você se encantar por eles também, fazer você querer saber se tudo vai dar certo com eles, sabe? Principalmente a nossa protagonista junto com os filhos. Eu gostei muito da retratação da época também pela autora, como também a sociedade era muito mais conservadora e se implica em basicamente todas as coisas que acontecem para nossa protagonista, como as mulheres eram vistas pela sociedade, como elas poderiam a partir de qualquer coisa mínima ali desonrar a família dela, sabe? As pequenas emoçõezinhas que vão sendo inseridas na história e na escrita já me fizeram querer chorar, assim, tipo, no começo, no capítulo 4, eu já tava todo emocionadinho com o livro. O que a autora faz muito, muito bem também é pintar esse cenário da seca e de desespero e de fome e de violência. O livro se tornou um pouquinho repetitivo em certo momento ali na metade, mais ou menos, mas depois também acontecem outras coisas e a gente tem um novo ar, um novo cenário na história que também manteve a história interessante até o final. E realmente, gente, é a sucessão de desgraceira, uma atrás da outra. Dá um ódio, dá vontade de você levantar e gritar junto. Então é um livro que ele cria muitos sentimentos em você, sabe? Eu confesso que eu achei que o livro ia terminar num tom um pouquinho mais positivo. Isso também não consegui decidir se me frustrou ainda. Eu acho que depois de tanta coisa, achei que ia ter um respiro e não teve, sabe? Foi até o final, assim, chutando cachorro morto. Mas eu gostei. Mesmo assim, dessa leitura. E eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro. Inclusive, a nossa leitura conjunta de setembro foi Os Quatro Ventos e quero fazer esse convite pra você, se você quer participar de um clube do livro, do meu clubinho do livro. A gente tá lendo agora, em outubro, O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, que é um livro de thriller, suspense policial aí, nacional. E todo mês eu tô convidando um booktuber ou um criador de conteúdo pra fazer parte dessa discussão junto comigo. Agora em outubro, junto comigo, vai ter a Thaís também, do canal Pronome Interrogativo. Nas redes sociais é Clube da Thaís. A gente também tem discussão ao longo do mês no Telegram, tá sendo muito bacana, o pessoal tá super ativo por lá, já estão compartilhando o que eles estão achando do livro. E dia 5 às 19, não esqueçam dessa data, a gente vai estar aqui no canal pra discutir em live O Beijo do Rio, tá bom? E revelar também qual vai ser a leitura do próximo mês, que inclusive eu acho que vocês vão gostar bastante do título selecionado e do convidado. Mas vamos por partes. Bom, agora vamos dar uma intercalada e eu vou falar sobre um livro que eu detestei com todas as minhas forças, eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. É um livro que, gente do céu, que bomba atômica. Eu tava assim, confiante, sabe, que eu ia gostar desse livro, eu via algumas pessoas falarem bem, mas ao mesmo tempo eu via muita gente macetando, que é o Viúva de Ferro, de Shiraz Jaizal. Esse é um livro, deixa eu ver como que eu vou explicar isso pra vocês, porque nem lendo eu entendi o conceito do livro. Basicamente, tá rolando uma guerra ali entre o povo da nossa protagonista, que é Wu Zetian. A guerra desse povo é contra um ser meio alienígena ali, que a gente, por grande tempo da história também, não descreve muito bem. É uns bichos. Eles estão guerreando contra uns bichos ali. Nesse universo, algumas pessoas, elas são escolhidas ali, elas têm tipo uma armadura, elas viram meio que um Megazord, um negócio meio Power Ranger, assim, um robozão. E a casca dessa armadura é feita com
com a casca dos bichos que eles estão tentando matar. Para controlar esse equipamento, precisa de muita energia, de muito ki. E por isso que os rapazes ali que controlam, eles têm as concubinas, que são as mulheres que se juntam a eles ali e fornecem também essa energia, esse ki pra eles conseguirem ficarem mais fortes ainda e conseguir derrotar esses bichão. Em algumas situações é tanta energia, tanta batalha, tanta coisa ali que essas concubinas acabam morrendo. A nossa protagonista, a irmã dela, já foi a concubina do maioral lá, do príncipe de sei lá quem. E ela morreu. E a Wu não gostou nem um pouco disso, né? Afinal, quem gosta de parente morto? Ninguém. Daí ela vai tentar vingança contra esse cara. Então ela vai se oferecer para ser concubina dele também, na tentativa de matar o cara, de se vingar. Toda essa explicação no livro é feita de uma forma um pouco confusa para todos os lados. Eu acho que o autor não soube explicar muito bem como funciona o próprio universo. Ficou meio que uma salada de fruta ali, um negócio que... Ai, não sei. Esse livro é um livro diretamente para vocês de 2013. Então ele tem muito, tanto pela escrita e tanto pela forma como acontecem as coisas, muito uma vibe distopia de 2013, Divergente, Jogos Vorazes, Maze Runner, aquela farofona da mais farofa clássica possível, que vem aqueles cheiros de bacon com milho, entendeu? O universo é muito interessante. Essas armaduras que chamam crisálidas, né? A forma como elas funcionam também é muito bacana, mas é muito mal construída, é muito complicado de entender. E isso aqui foi leitura conjunta dos membros e a gente estava conversando também, uma discussão em live. Algumas pessoas também abandonaram o livro porque chegaram, até foram um pouquinho mais longe que eu, chegaram na metade do livro e ainda não estavam entendendo como que funcionavam as coisas, porque realmente é muito mal explicado e muito mal desenvolvido. Parece que você lê um monte de parágrafo e nada disso cria uma imagem na sua cabeça. Sabe quando parece que você só tá lendo palavras? Você só tá vendo palavras juntas umas das outras, mas elas juntas não fazem sentido nenhum? Por mais que eu me esforçava, eu não conseguia visualizar nada nesse livro. A protagonista é muito irritante, gente. Ela é muito chata. Como que pode a pessoa tão chata assim? Tudo ela fica nervosa, tudo ela briga, tudo ela bate boca. Ela chega, tipo, um cara lá no começo se declara pra ela fala: ah, não vou falar com você não, sai daqui na minha frente, pega esse seu coque aqui, 3 tapas na cara. Com qualquer pessoa, ela é desse jeito. Ela acaba de conhecer uma menina ali que ela viu na esquina, ela já tá querendo pegar o coque da menina e dar 3 tapas. O cara que ela vai ser a concubina dele, ela já quer pegar o coque e dar 3 tapas. Parece muito mimada, parece muito arrogante, parece muito resmungona. Então acho que além da questão de não conseguir visualizar muita coisa, a protagonista foi o segundo ponto que pesou muito aqui pra eu não gostar desse livro. Tudo tem um tom dramático demais, assim, a execução é muito desengonçada. O livro passa essa sensação de uma dimensão só, apesar da autora tá querendo fazer um monte de coisa ali. É aquele famoso, sabe, querer fazer tudo, mas fazer tudo mal feito. É tipo isso. Do nada também a menina é mega forte, daí ela mata todo mundo, e daí ela tem poderes, eu não sei o quê. E ela fica a própria Rosalia, assim, ela fica... Acabei abandonando esse livro, nem consegui terminar, eu fui até a página 100, se eu não me engano, uns 20% do livro, nem isso, e não rolou pra mim, infelizmente. Depois de macetar, termina assim: infelizmente pra mim não rolou, tá? Mas leiam. Agora, gente, mais uma bomba. Essa leitura foi outra leitura que eu penei, eu não lembro se eu abandonei esse livro. Eu abandonei? Eu não sei. Não, eu não abandonei, mas eu dei 2 estrelas e meia. Que é o Wrong Place, Wrong Time. Esse é um livro que foi, na época que eu li, o livro do mês do Clube da Reese Witherspoon, que eu acompanho meio por cima, assim, depois dele, confesso que eu parei de acompanhar, mas eu tava muito empolgado, eu comprei o livro hardcover desse aí, e eu já vendi ele na Shopee, inclusive, porque eu não gostei muito, mas a sinopse dele é uma coisa que me encantou demais, porque é basicamente uma mulher que ela tá ali com o marido e com o filho, e ela vê o filho uma noite assassinar uma pessoa na frente da casa dela, daí vem a polícia, prende o filho, ela fica completamente desesperada, ela vai atrás, eles falam: não, você vai ter que voltar amanhã de manhã, porque agora a gente vai levar seu filho, tem todos os protocolos pra fazer e tal. Ela volta pra casa totalmente perturbada, assim, preocupada: meu Deus, meu filho tá na cadeia, ele acabou de matar uma pessoa na frente da minha casa, na minha frente, sabe, do nada, assim, o que rolou. Ela vai dormir. Quando ela acorda no dia seguinte, na verdade é o dia anterior de acontecer aquela coisa, e daí ela fica tentando entender o que tá rolando, né? Passa mais um dia, ela volta mais um dia pra trás. Ela tá fazendo que meio essa viagem no tempo, mas cada dia ela tá retrocedendo um dia na história, e no meio de tudo isso, ela vai tentar entender o que tava rolando com o filho. O que eu achei interessante na execução disso tudo é que, por exemplo, num dia ela acha uma faca na bolsa do filho. Aí ela dorme e ela acorda no dia seguinte, na verdade ela acordou no dia anterior, e essa faca ainda não está lá, porque ela acordou um dia antes daquilo acontecer. Então parece que sempre que ela vai atrás das pistas, as coisas não aconteceram ainda, porque ela tá sempre voltando no tempo. Então é um conceito muito interessante. É muito uma coisa Blake Crouch, assim, de matéria escura, de recursão, e poderia facilmente se passar por um outro livro dele. Se você falasse que Blake Crouch escrevesse esse livro, eu até acreditaria.
ler. Mas não rolou. Não foi um livro que me conquistou logo de cara. Eu achei a escrita meio distante, eu achei que ela foi até um pouquinho pobre. Eu não necessariamente me importei com nenhum deles, até porque a gente tem zero construção, é um livro mais de urgências acontecendo do que construir qualquer coisa de personagem. Mas o que me fez querer ler até o final é porque eu precisava saber o que caralhos estava rolando, sabe? E a conclusão é muito bacana, a explicação de tudo isso é muito satisfatória. Mas até chegar lá, gente, é cansativo, viu? Tem umas coisas que é muito tipo assim, a protagonista, ela fica indo atrás do cientista, lá tem um cara que é um cientista, e ela fica, mas por quê? Me explique porque eu estou voltando no tempo. Eu fico tipo, fia, não é como se ele viajasse no tempo também pra poder te dizer, né? Esse cara, inclusive, ele é tipo muito o estereótipo do mentor, sabe? Aquela pessoa que tá na história pra fazer a história andar, pra trazer respostas científicas que embasem o que a protagonista quer descobrir. Eu fui achando meio entediante, meio repetitivo, acabei perdendo um pouco a paciência com o livro, confesso que alguns capítulos eu pulei. Eu só queria que resolvesse logo pra seguir com a minha vida, sabe? Aí eu terminei e daí eu percebi uma coisa que também é muito frustrante quando isso acontece. Se você lê o começo desse livro e se você lê o final, você entende o livro inteiro. Então, depois que você passa tanta raiva com o livro, você fica, puta merda, então esse meio serviu pra nada. Isso me deixa muito frustrado, muito triste com a leitura. Mas eu vou dizer mais uma vez, o final é muito bom. A conclusão, ele tem até um toquinho, um negócio ali que deixa um caldo de desespero, que tipo, meu Deus, igual o livro do Blake Crouch. Blake Crouch também, ele sempre acaba as histórias do jeito que você fica, preciso saber, preciso que tenha mais páginas. Ele acaba desse jeito também, é muito legal. Mas a jornada não valeu a pena pra chegar ali, não. Como eu disse, eu acabei dando 2,5 estrelas pra ele. Aí eu também li um livro que... Eu não tô falando esse livro na ordem, tá? Agora que eu percebi. Porque o primeiro deles, na verdade, foi o Wrong Place, Wrong Time. Mas enfim, tá fora de ordem, mas é esse livro que eu queria compartilhar com vocês hoje, que foram as minhas últimas leituras fora de projeto, sabe? Eu faço muito projeto aqui no canal de lendo livro X, lendo livro na temática tal, um livro leva ao outro, que foi o último vídeo que eu fiz aqui pro canal. Então essas foram as leituras meio avulsas, assim, que eu fui fazendo ao longo do tempo, né? Aí eu li também, isso aqui também para um projeto dos apoiadores, O Saboroso Cadáver. E esse livro, então, o que acontece? Tem uma recompensa, a gente tem 20 assinantes dessa recompensa lá no meu projeto de apoio, e basicamente você assinando essa recompensa, você recebe um livro anotado por mim. Então eu fiz a leitura desse livro, eu anotei ele todinho, tá cheio de rabisco, de grifa-texto, de marcador, ó. Eu escrevi no livro inteiro, eu escrevi coisas e colei em post-it, então ele tá tipo inteirinho anotado. Aí eu tô pegando essas anotações e replicando em outros 20 livros. Eu tô com uma pilha de Saboroso Cadáver aqui, e eu vou mandar para as pessoas que me apoiam. Tá sendo muito bacana a experiência, adorei fazer esse livro anotado. É porque é um livro que ele tem bastante coisa tensa, assim, e bastante discussão pra ser feita. Inclusive, antes de a gente começar a falar sobre ele, fica aí mais um convite pra vocês, se vocês quiserem me apoiar. Eu tenho um programa no Catarse, onde você pode assinar todo mês, e você me ajuda com essa quantia, assim eu consigo sobreviver de YouTube, tá? É uma forma, é basicamente a minha maior renda aqui do canal, porque o YouTube não paga bem, a gente consegue fechar uns publi de vez em quando, mas o Catarse é aquilo que me sustenta pra eu conseguir viver somente de YouTube mesmo, sabe? Você fazendo parte desse programa de apoio, a gente tem muitas recompensas bacanas, a gente tem grupinho do WhatsApp, a gente tem um clubinho do livro fechado, o pessoal recebe marcador, recebe vídeo adiantado, fica sabendo das maratonas e de todas as informações dos projetos do canal que tá rolando antes de todo mundo. E também essa recompensa, infelizmente, essa específica já esgotou, mas a gente também tinha essa recompensa aqui de você receber um livro anotado. Mas você sendo assinante, você sempre fica por dentro das coisas que eu tô fazendo extra, sabe? Então se você quiser assinar, o link fica aqui embaixo pra vocês, é catarse.me/gf, tá bom? Bom, Saboroso Cadáver, vamos lá, que esse livro é um livro, ao mesmo tempo que, assim, não foi um livro que eu dei a maior nota do mundo, mas ele é um livro muito bem feito, ele é um livro muito espetacular no que ele se propõe, sabe? Basicamente, nessa realidade, os animais, eles se tornaram tóxicos, então não dá pra comer mais carne de vaca, carne de frango, de peixe, mas não só isso, como também, tipo, o contato deles com as pessoas se tornou tóxico, eles estão transmitindo um vírus lá, não lembro exatamente, mas eles, só de você ter esse contato com o animal é muito perigoso. Aconteceu isso, beleza. O que eles fizeram pra substituir o consumo de carne de animal, já que não dá mais pra consumir humanos? Amor, se normalizou o canibalismo, se normalizou comer carne de humanos, e daí eles começam a fazer toda uma cultivação de humanos, igual o cultivo animal mesmo. Então tem frigorífico de cortar os humanos no meio, tem tipo pessoas que são criadas em cativeiro justamente para serem
comidas. E é basicamente isso, eu não vou dar detalhes porque é muito bizarro, assim, é muito interessante você ver esse universo completamente doentio que a autora criou nesse livro. É um livro simplesmente sem pudor algum, ele tem descrições que são horrorizantes. É um livro muito pesado de se ler, gente, que tem não só falando de carne humana, mas também de estado subhumano de vida, sabe? De como essas pessoas que basicamente servem pra ser carnes, elas não são tratadas como ser humano. Então tem muita coisa tensa aí no meio. Não chegou a ser gore, assim, pra mim, mas foi um sentimento de choque muito absurdo que eu nunca senti na vida. A crítica que o livro faz é espetacular, te faz pensar muito nas coisas, te faz pensar muito na vida, principalmente porque ele te força basicamente a comparar as coisas aqui com a nossa realidade e você vê que isso aqui poderia muito simples assim do dia pra noite se tornar realidade também, como a humanidade é tão absurda que coisas que acontecem nesse livro também poderiam ser normalizadas no nosso dia a dia. Mas eu também sinto, apesar de que, como eu disse, o que o livro se propõe ele faz muito bem, mas eu também sinto que o livro não é muito além disso, sabe? Ele é uma grande crítica. E é isso. Os personagens, eles são bem subdesenvolvidos, até porque, assim, por exemplo, o nome do protagonista a gente só vai saber ali em 20% do livro. Talvez, às vezes, isso até foi uma coisa que eu notei enquanto eu tava lendo, às vezes pode até ser proposital, né? Porque é um livro justamente para mostrar a desconexão do ser humano. Como pode se tornar grande o sentimento de apatia a ponto de chegar nesse nível. Então, talvez a gente não se conectar com os personagens seja parte do que a autora quis fazer, não sei. Mas pra mim eu senti que eles são meio que esqueletos que servem ao propósito da história aqui. Mas ao mesmo tempo, eu gostei de como o texto também é muito frio, como o texto é impessoal. Eu fico muito conflitante com esse livro, porque as mesmas coisas que talvez eu não curta, quando eu justifico elas, faz sentido, e daí eu acho genial. Mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais da reação da sociedade, desenvolvimento de como chegou nisso, mais o sentimento de desconforto, de horror e de nojo pelas pessoas mesmo, sabe? Por serem tão cruéis e nojentas, é muito bom. Eu acho que o livro faz isso muito bem feito. Tem uma parte que ele fala uma coisa que eu achei genial. Tipo, nós já comemos uns aos outros de forma simbólica. Então comer de verdade seria só uma forma de ser menos hipócrita. Puta merda! Que citação foda. Tipo... O final do livro, eu quero ouvir da opinião de vocês se você já leu. Deixa aqui nos comentários, porque não é um final que vai agradar todo mundo. Eu fiquei mais do lado de talvez não curtir tanto. Achei que ele foi meio abrupto. Achei que o protagonista ele mudou do nada, assim. Você fica meio... Ué, o que rolou aqui? Enfim, é um final meio controverso. Mas eu quero saber de vocês também se vocês já leram. No final, eu dei pra esse livro... É uma coisa, até fico muito conflitado até na nota dele. Porque eu dei 4 estrelas. Mas, na minha mente, é um 3,75, assim. Chegando no 4, então eu arredondei pra 4, falei que é 4. Mas assim, leiam porque só pela crítica e pelo universo e pela forma como a autora criou tudo isso aqui, dessa forma doentia, já vale muito a pena. Bom, aí eu terminei mais uma série, que vocês sabem que eu tô nessa meta de concluir as minhas séries pendentes, e eu li o último livro da série do Doador de Memórias, que é o Sun. Essa série é composta de 4 livros e a gente tem os 3 primeiros livros aqui no Brasil. Tem o Doador de Memórias, A Escolhida e O Mensageiro. Os 3 primeiros livros, cada um basicamente é uma história diferente, cada um se passa em um lugar diferente, todos dentro desse universo. E o 4º livro ele faz uma conexão com esses outros 3. Então ele traz uma conclusão onde todos os personagens dos livros anteriores vão se encontrar, tudo vai se interligar. Algumas respostas não necessariamente vão ser dadas, mas na minha opinião, terminando, eu acho que não precisava das respostas que ele não deu, então pra mim tá tudo certo. Mas eu gostei muito da forma como ele conectou e esse aqui, esse pá, foi um dos meus favoritos. Eu amei a conclusão dessa série e eu tô muito feliz que eu li. Ele é um livro dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente volta pro cenário do Doador de Memórias, o que eu gostei muito porque eu sentia falta de ver essa sociedade distópica que Lois Lowry criou. A premissa do Doador de Memórias é uma sociedade onde não tem mais sentimento, não tem mais cor. As pessoas são totalmente impessoais, assim, cada um mora num local designado pelo governo, se casa com uma pessoa designada pelo governo e tem um filho que também é dado pelo governo. Então tudo assim na sua vida é extremamente controlado e as pessoas não têm memórias das coisas passadas do mundo. Basicamente, o que elas sabem é o que elas viveram ali na breve vida delas e não sabem mais nada além disso. Elas não têm memórias de guerra, de dor, nem de felicidade também. É tudo muito zero, muito cinza, muito neutro. A primeira parte desse livro a gente volta para aquela sociedade do primeiro livro. A segunda parte, ela tem muito a vibe do segundo livro. E a terceira parte e a conclusão, elas têm muito vibe do terceiro livro. Então eu achei muito legal que ele fez cada livro de um jeito e aqui no final ele juntou tudo e funcionou.
tudo junto, deu muito certo. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu terminei esse livro em um dia. É um livro de 400 páginas, então muito rápido de ler. E valeu a pena demais, gente. Eu sou o maior advogado dessa série, eu amo. Se você quer ler uma distopia que continua funcionando até hoje, não é aquela distopia que envelheceu como leite, tá? Ela envelheceu como vinho. Parando pra pensar, eu posso até considerar ele uma das minhas séries de distopia favoritas da vida. E ele também carrega mini mensagens, assim, sobre amor, sobre bondade, sobre escolhas. Mas assim, eu também não curti muito o final desse livro. E eu fui ver depois no Goodreads as opiniões das pessoas. E eu vi muita gente também que ficou um pouquinho incomodada como as coisas se encerraram. Elas foram encerradas de uma forma meio rápida demais. Inclusive, ele termina de um jeito muito cafona. É muito cafoninha o final, gente. Assim, os últimos 2 capítulos, tá? Mas até a gente chegar nisso aí, tem 3 livros, tem 95% desse livro aqui, que são muito bons. Então dá pra ignorar o final, dá pra fingir que... Assim, não é ruim o final, só não é tudo isso. Entendeu? Essa é a melhor forma de colocar. Foi uma conclusão satisfatória pra série, mas poderia ser melhor, basicamente. Bom, falei demais, né? Já deve ter dado uns 95 minutos. Vamos pro último livro, que também foi um livro que eu não curti, gente. E esse aqui foi uma tristeza só, porque eu tava com muita expectativa pra ele, tava muito querendo ler. Eu já me apaixonei pela capa, acho essa capa linda. E eu trouxe ele aqui num book haul, falei que eu tava super empolgado. Tem viagem no tempo, não sei o que. E eu abandonei. Que é O Que o Vento Sussurra, da Amy Harmon. Esse livro é sobre uma moça que ela é muito próxima do avô. O avô viveu toda uma época de guerras ali na Irlanda. E ele conta essas histórias pra ela e ela fica querendo visitar a Irlanda, querendo ver da onde o avô dela veio, da onde a família e de todas as pessoas dessa árvore genealógica dela vieram. E o avô fica, não, você não pode ir pra Irlanda, você não pode ir ainda. E esse avô, ele morre no começo do livro e ela decide pegar as cinzas dele e levar de volta pra Irlanda e espalhar por lá, que era um dos desejos dele, inclusive. E ela chega lá, ela começa a tentar descobrir mais sobre a família dela. Acontece um negócio e ela acaba voltando no tempo, pra Irlanda, no tempo do avô. E ela vai conhecer todas as pessoas de quem o avô falava. Ah, a sua bisavó, o médico que cuidava da gente, a pessoa que trabalhava pra gente, ele vivia na nossa casa. Todas as pessoas que ela sempre ouviu nas histórias do avô, ela vai de fato conhecer porque ela voltou pra 1920, eu acho? 1921. Ó, é a mesma época do Quatro Ventos. Então o livro com elemento de viagem no tempo é uma coisa muito Outlander, é uma coisa muito Kindred, mas infelizmente não funcionou pra mim. Eu me esforcei pra gostar, gente, muito, muito mesmo. Sério, o quanto que eu tava me esforçando durante essa leitura, eu queria me conectar, mas eu não consegui. A estrutura, a gente tem intercalado entre o que tá acontecendo com a protagonista e algumas cartas de uma pessoa que logo no começo a gente descobre quem é. Essas cartas, elas vão eventualmente se tornar meio que relatos históricos da guerra. E é muito chato. É tipo falando de nomes de pessoas, e a gente foi lá na abadia de não sei das quantas, e eu falei com o Rockstar, e daí a gente falou que o general, não sei o que, eu não tava entendendo nada da situação da guerra, nada da situação política. Eventualmente eu comecei até a pular essas cartas, porque não acrescentavam muito à história, e estavam simplesmente confusas e chatas. Segundo que a protagonista chega, e ela não questiona nada. Ela simplesmente aceita em 2 frases, em 2 linhas, que ela viajou no tempo, e é isso, e ela vai viver essa nova vida dela, ela vai tentar se ajustar à realidade onde ela tá, e conhecer essas pessoas ao redor dela. Ela não fica um pingo de surpresa, gente, que ela viajou no tempo. Aí no dia seguinte ela, então deixa eu ir comprar uns vestidos agora, porque eu tô sem roupa, né? Ficou tudo lá no futuro. Vamos comigo, Thomas. Aí vai lá e compra roupa. E é muito isso mesmo, sabe? Porque, tipo, tem essa parte que ela vai comprar as roupas dela. São 3 capítulos comprando roupa. Ela vai tentar entender como funciona o banheiro, os utensílios da época. E daí ela viajou com umas joias, ela vai tentar trocar essas joias pra ter dinheiro pra conseguir comprar e pagar por essas roupas. Ela achei ela uma pessoa meio que sem reação nenhuma. Achei ela meio, tipo, uma coisa meio morna, meio morto, assim, sabe? O livro no geral. O diálogo também é bem mundano, sabe? Bem, tipo, coisas do dia a dia, não acrescenta muito a nada. Tanto que, assim, eu confesso que toda a história de Viagem no Tempo eu fico curioso pra saber como que vai se resolver. Daí eu fui na internet pesquisar sobre como esse livro termina. E no resumo do livro, eu já tava quase no final. Porque depois até onde eu li 140 páginas. Era tipo isso aqui, assim, ó. Não chegou na metade do livro. Dessa parte que eu parei pro final, no resumo, só tinha um evento importante, uma reviravolta ali, uma coisa que acontecia, e depois o livro acabava. Então, tipo, eu falei, nossa, ainda bem que eu parei de ler esse livro, porque iam ser mais 200 páginas de nada acontecendo. Eu senti falta, principalmente tendo lido Os Quatro Ventos, que tem também esse elemento histórico, eu senti que faltou a carga emocional, eu senti que faltou um pouquinho mais
desse coração na história pra você conseguir se importar mais também. De uma escrita que te suga pra aquela época, que você consegue imaginar perfeitamente como era aquela época, e é que eu não consegui, infelizmente. Aquele, assim, o que ele tenta fazer, na verdade, é só jogar nome, sabe? Ele joga nome de lago, nome de cidade, nome de rua, nome de pessoa. E pra mim isso não funciona, sabe? Isso não traz conexão. Eu quero saber a experiência da pessoa tá lá. Eu quero uma descrição de o que é viver ali. E não, tipo, falar pra mim que ela tá no chalé tal, da rua tal, da cidade tal. E é isso, vamos comprar roupa. Eu queria que fosse mais encantador, sabe? Mas infelizmente não rolou. E daí eu acabei abandonando. Gente, muito triste, porque esse livro acabou de chegar. E eu já vou vender ele na Shopee. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras aí por fora dos projetos. As leituras que eu fui feito pingadinho aí ao longo do mês. Muita coisa que eu recomendo pra vocês, mas também alguns livros que não funcionaram tanto. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu mencionei. Se você concorda com a minha opinião, se você discorda, tudo bem também. O que você achou? Ou se você tá interessado em ler algum desses. Eu sei que quando eu falo que eu não gostei de livro, tipo esse aqui, eu tenho certeza que amanhã vocês já vão estar botando isso aqui na wishlist e querendo ler também. E muitos de vocês comentam comigo que por mais que eu não goste, dá vontade de vocês lerem. Então, né, um vídeo de recomendação aí pra vocês. Dá um joinha antes de você ir embora desse vídeo. Lembra que você pode sempre me apoiar aqui no meu canal, se tornar um membro. Mas também, se você não tem como ainda se tornar um membro, você pode simplesmente comprar as coisas que você vai comprar. Seus livros, seu celular novo, seus eletrodomésticos, qualquer coisa que você for comprar, você pode usar o meu link. Você comprando pelo meu link também super me ajuda, porque eu recebo uma pequena comissão desses sites. Os links sempre ficam pra vocês aqui, mas também tem o meu Telegram, onde eu tô sempre compartilhando promoção com vocês, compartilhando o que tá valendo a pena, qual livro entrou em promoção, o que tá barato, o que não tá. Principalmente agora a gente vai entrar em Black Friday, a gente entra no Telegram pra vocês ficarem sabendo das promoções em primeira mão, tá? Quando tem esses eventos como a Black Friday, a gente vira a noite disparando tudo que tá valendo a pena pra vocês, todas as promoções, pra vocês não caírem em golpe e pra vocês economizarem e comprarem livros bons a preços baratos, tá bom? Então não deixa de entrar, o linkzinho também fica aqui embaixo e lá tem todos os meus links dentro do Telegram também. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês e tchau!